adorar o nome dEle e servir a Ele com alegria. Diga amém. Nós amamos o Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que Ele é fiel nas nossas vidas, amém, amados? Deus é poderoso e Ele já se faz presente neste lugar antes mesmo que nós estivéssemos, o Senhor já se fazia presente aqui, amém? Meu nome é Durval, para quem não me conhece, eu sou um pastor auxiliar aqui da igreja, amém? E esposo da pastora Ramila, pai da Maria Alice, do Daniel, da Isabelle, e é com muita alegria que eu sirvo ao Senhor, desde que eu nasci no lar evangélico. Eu estou aqui para engrandecer, para viver o chamado dEle, e trazer uma palavra. É uma alegria muito grande, quando nós quando nós estamos na escala e olhamos o nosso nome, e a gente fica muito alegre, porque é algo tremendo que Deus faz nas nossas vidas, que é levar a palavra dEle, que é trazer as boas novas do Evangelho, amém? Então, se você tem essa missão, se não só aqui neste lugar, mas lá no seu trabalho ou em qualquer outro lugar que você participa, que você vai, sinta-se feliz. Deus te chamou e chamou para levar as boas novas àquele que precisa, amém? Então é por isso que nós estamos aqui. E por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e 8. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mais uma vez. E ao anjo, verso 7, capítulo 3, verso 7, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa. Como é bom poder te louvar e te adorar em uma manhã. Ó Deus, como é bom poder louvar e te adorar e te servir todos os dias, ó Pai. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, porque a Tua palavra diz isso, ó Deus, para nós congregarmos, estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E assim nós estamos aqui, para honrar o Teu santo nome e declarar que Tu és poderoso nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, para declarar que existe uma porta aberta diante de nós, e o Senhor é quem abre e quem coloca, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Declare sentando aí, em nome de Jesus: existe uma porta aberta diante de mim. Amém. Queridos, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta é uma carta à igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, amém?
essa é uma das cartas que nós podemos ler e observar, ver e meditar no livro de Apocalipse. Quem gosta do livro de Apocalipse, diga amém. Todos nós, é a palavra de Deus. Muitos às vezes têm medo, mas não tenha. É um livro que Deus fala grandemente à sua igreja, à sua noiva. Amém, amados? Queridos, para nós contextualizarmos, esse livro ele foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo João, ele estava preso em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Amém? O apóstolo João, ele estava ali e ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra poderosa de alerta, não só para aquela época, mas para nós, para o tempo que viria, para o que viria à frente, amém? Para o futuro. E nós estamos aqui declarando isso, que Deus está vivo, que o Senhor está vivo e que a tua glória é sobre as nossas vidas, amém? Nós estamos falando aqui, é uma carta poderosíssima, onde Jesus fala à igreja de Filadélfia. Que igreja era essa? Carta do nosso Deus, o Senhor Jesus, à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que eles tinham característica de pessoas amorosas. Repita comigo, amorosas. A igreja de Filadélfia não era uma igreja cheia, poderosa, não era uma igreja cheia de riquezas, não era uma igreja cheia de pessoas maravilhosas, mas existia uma característica na igreja de Filadélfia que chamou a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, que era a fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Amém, amados? Fidelidade. Amados, a palavra do Senhor, ela nos diz que existia, que o Senhor estava, aquele Deus Todo-Poderoso, que abre as portas, que fecha as portas, que tudo faz, que é o Deus que nós servimos. Ele estava vindo diante daquela igreja, e que eles não se preocupassem, porque Ele ia estar abrindo as portas. O Senhor ia estar abrindo as portas, e Ele se apresenta, Jesus se apresenta como aquele que tinha autoridade, aquele que exerce autoridade sobre tudo. Diga, Deus exerce autoridade sobre a minha vida. Amém, amados? Aquela igreja, ela não era a maior, ela não era a menor, mas existia fidelidade no coração daquele povo. Existia fidelidade no coração daquele povo. E ser fiel requer de nós alguns pontos que nós podemos entender e abordar, porque nós, diante do Senhor, nós precisamos ser fiel a Ele. Queridos, em muitos momentos, nós queremos, buscamos, fazemos aquilo, muitas vezes, que está em nosso coração, e muitas vezes nós estamos fazendo, agindo, muitas vezes até religiosos que somos, né? Achando que fazendo religioso demais, duro demais, nós vamos conseguir algo diante do Senhor. Ou talvez pensarmos que bater o ponto aqui todos os dias vai nos fazer ser abençoado por Deus. Mas não só basta isso. Não só basta a religiosidade, porque Deus vai vomitar ela. Não só basta bater um ponto sem estar com o coração voltado para o Senhor. O nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Quando Deus traz a carta para essa igreja, nós podemos ler versículo
por versículo dessa carta, ele não traz nenhuma situação dizendo assim: ei, vocês que estão aí, vocês são maus, Deus está dizendo que vai abrir as portas. Eis que eu tenho diante de vocês portas abertas. Mas quando ele diz isso, ele não está falando a pessoas rebeldes. Mas quando o Senhor diz isso, ele não está falando para pessoas que negam Ele, que viram as costas para Ele. Deus está falando a um povo que ama a Ele de todo o coração. Essa igreja, a Filadélfia, é uma cidade que ficava situada na Ásia Menor. Amém? E Deus, Ele se compadeceu dessa igreja, porque era uma igreja amorosa. E queridos, quero abordar algumas situações aqui, e a primeira é: Deus não procura grandes recursos, Ele procura corações fiéis. Tem parte do versículo que diz: embora tenhas pouca força, embora tenha pouca força. A igreja de Filadélfia, eles tinham pouca força humana, mas eles possuíam grande aprovação divina. Deus não procura grandes recursos, Ele procura corações fiéis. Queridos, não é sobre ser forte, não é sobre ser forte fisicamente, porque se fosse assim, nós íamos para a academia todos os dias, como todos vão, alguns vão, nós vamos. Se fosse só isso, né? Nós íamos para a academia, tomaríamos alguns anabolizantes, ficaríamos todos inchados aqui, e ficaríamos com os braços de todo tamanho, com as pernas fortes, e faríamos tudo da maneira, com a força do nosso próprio braço, ou com a força do nosso próprio corpo. Mas nós não estamos falando sobre corpo, nós não estamos falando sobre se fortalecer fisicamente, que também é algo maravilhoso, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos falando aqui, eu quero dizer para você, que para nós recebermos algo da parte do Senhor, para nós sermos abençoados por Deus, nós precisamos do aval do Senhor. Nós precisamos renunciar àquilo que nos impede de estarmos próximos dEle. Para recebermos algo do Senhor, nós precisamos estar de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. Mas pastor Duval, o que você está querendo dizer com isso? Aquela igreja, ele está dizendo que ele iria abrir as portas para aquela igreja, não porque ela era forte fisicamente, mas porque ela era uma igreja amorosa, que espiritualmente ela estava diante do Senhor, e que Deus se agradou do coração daquela igreja. Deus se agradou do coração dela. Mas eu pergunto para você, eu pergunto nesta manhã, como está o nosso coração diante do Senhor? Como está o nosso coração diante do Senhor? Religioso, cheio de soberba, achando que é a última bolacha do pacote do Senhor, de Deus? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Como está seu coração? Como está a sua vida hoje? Como Deus mandaria essa carta para você, ou falar para você: ei, eu hoje vou te entregar, eu vou abrir para você as portas hoje, eu vou fazer algo na tua vida. Mas como que está o nosso coração nessa manhã, amados? Como que está a nossa capa? Como que está o nosso coração diante do Senhor? Você consegue fazer essa análise? Como está a nossa vida diante do Senhor? Como que estamos entregando, ou como que estamos fazendo? Amém?
Deus, Ele não depende da nossa capacidade para realizar propósitos. Deus não depende da nossa capacidade para realizar propósitos. Amados, Deus, quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Então não é sobre o que eu sou, ou não é sobre o que nós somos capazes de fazer. Eu sou capaz de vir aqui e pregar uma palavra maravilhosa. Eu sou capaz de orar aqui e sempre. Não é sobre isso. Não é sobre capacidade. É sobre como nós estamos diante do Senhor. É sobre o que nós estamos entregando para Deus. É sobre humildade. É sobre humildade. É sobre se humilhar. É sobre estar quebrantado diante do Senhor. É sobre estar buscando ao Senhor de todo o seu coração. Amém, amados? A nossa limitação não limita o que Deus vai fazer nas nossas vidas. A nossa limitação não limita o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus tem algo poderoso para entregar para nós. Deus tem algo poderoso para fazer, para trabalhar, para entregar em nosso coração. Existe algo poderoso da parte do Senhor. Deus vai abençoar a nossa vida, o nosso coração. Ele vai entregar a bênção dele sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos estar diante do Senhor com o nosso coração aberto para receber isso, com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro. Amém, amados? Ponto 2, a fidelidade de hoje abre as portas de amanhã. A fidelidade de hoje abre as portas de amanhã. Apocalipse 3:8, onde a gente estava aqui, tem uma parte que diz: guarde a minha palavra e não negaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amados, nós precisamos estar diante do Senhor com firmeza. Deus honra quem está diante dele firme, quem é fiel. Existia fidelidade no meio daquele povo. Existia fidelidade no meio daquele povo. E Deus, ele viu isso. O Senhor viu isso. E Deus honra aqueles que permanecem com firmeza diante do pecado, diante do mundo, diante do que o mundo tem oferecido. Então, o que o mundo tem nos oferecido? O que o mundo tem trazido diante de nós? E o que nós temos feito para combater o pecado? Nós temos renunciado. Nós temos sido fiéis diante do Senhor. Nós estamos preparados para receber a honra do Senhor. Amém? Nós estamos preparados para receber essa honra do Senhor. Quando Deus fala que Ele vai abençoar, e quando Ele diz que a fidelidade de hoje abre portas para amanhã, Ele está dizendo que Ele vai fazer algo em nossas vidas. Ele está dizendo que, lá em Mateus, Ele diz que quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele vai trazer, Ele vai fazer, Ele vai abençoar, Ele vai trazer justiça, Ele vai fazer algo em nossa vida. Mas tem um detalhe, quando nós vamos ler mais à frente, Ele diz assim:
quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Quando nós entregarmos, Ele vai fazer tudo aquilo que nós pedimos, mas nós precisamos renunciar. Quando nós formos buscar ao Senhor, entregar fidelidade ao Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos entregar a Ele com o nosso coração voltado realmente para Ele, negando aquilo que o mundo traz a nós. Mas o nosso comportamento muitas vezes é de não ouvir o que Deus está nos falando, é de não fazer aquilo que Deus está nos pedindo. E uma das características que nos faz se aproximar de Deus é a obediência, amados. É ser obedientes. Obedientes à palavra dEle. Obedientes ao que Ele está nos falando. Obedientes ao que Deus está nos pedindo através da sua palavra. Então, ser obediente é provavelmente a característica e uma das que vai te fazer estar mais próximo dEle e que vai te fazer receber algo da parte do Senhor. E porque Deus quer abençoar e tem bênção para nós. Mas para isso nós precisamos nos entregar a Ele de uma maneira poderosa, de uma maneira obediente e realmente negar, não querer fazer as coisas com a força do nosso braço. A obediência silenciosa produz recompensas visíveis. A obediência silenciosa reproduz recompensas visíveis. Não era a maior igreja, não era a mais rica, não era a igreja mais poderosa, mas estavam obedecendo em silêncio. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, estavam fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Mas como nós nos comportamos diante disso, amados? A fidelidade que está em nosso coração. Eles não negaram a Deus. Eles queriam estar diante do Senhor e silenciosamente obedecendo a Deus. Contrário, muitas vezes, de situações, de comportamentos. Não precisa ninguém ver, não precisa ser o maior, não precisa ser o mais poderoso, mas precisa ter o coração fiel a Deus, precisa ser obediente, e é isso que Deus quer das nossas vidas, amém, amados? Obediência. Nós precisamos obedecer a Deus, porque isso vai nos levar a lugares maiores, não nós sendo maiores, mas vai nos levar a lugares maiores, amém? Deus é especialista em usar pessoas que aparentemente não são nada. Deus se agrada de humildade. Deus se agrada de humildade. Deus se agrada de um coração humilde. Amém, queridos? Amados, quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Quem já viveu isso? Quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Quem já viveu isso, amado? Quem já teve na vida, que nós podemos passar aqui a manhã inteira falando sobre isso. Quando Deus abre uma porta, homem não fecha. E a palavra diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A autoridade para abrir as portas não está nas nossas mãos, não está nas mãos de pastores, está nas mãos do Senhor, não está na mão humana. A autoridade para abrir as portas não está nas mãos humanas, amados, está nas mãos do Senhor. Então, se Deus quiser fazer, homem não impede. Se Deus quiser fazer, ninguém vai impedir. Eis que tenho posto diante de ti porta aberta. É isso que Deus tinha para aquele povo.
eis que eu estou colocando sobre vocês a porta aberta, queridos, e nenhuma oposição é maior do que a vontade de Deus. Nenhuma oposição é maior do que a vontade de Deus, ou seja, nada e nem ninguém pode parar o que Deus tem para a tua vida. Repete comigo: nada e nem ninguém pode parar o que Deus tem para a minha vida. Querido, você que tem um chamado, Deus chamou o teu coração, Deus chamou a tua vida, Deus tem chamado você a um propósito, a viver o sobrenatural dEle. Faça isso, faça isso. Deus tem um ministério na sua vida, exerça, faça isso em nome de Jesus. É poderoso, querido, isso é poderoso. O que Deus faz, o homem não pode impedir. Homem não pode impedir. Ah, mas Deus usa fulano maior do que... Homem nenhum pode impedir. Ah, mas fulano ganha mais alma que esse... Ninguém pode impedir o que Deus tem nas nossas vidas. Ninguém pode impedir o que Deus tem na minha e na sua vida, amado. Oposição nenhuma pode parar o que Deus tem a fazer na vida de cada um. Ah, mas aquele irmão ali está sobressaindo, ele está pregando melhor que os outros, vamos abafar ele. Não pode, não pode. Ah, mas a Paula abre o culto, mas não pode. Ninguém pode apagar o brilho de ninguém, querido. Ninguém pode apagar o brilho de ninguém, porque o brilho que está em nós é o brilho do Espírito Santo de Deus. É o brilho do Espírito Santo de Deus. Você está no seu trabalho, meu Deus, essa pessoa está fazendo, por que está fazendo, está entregando o melhor? Olha só como é que essa pessoa entrega o melhor. Tudo que faz com excelência. Tudo que faz o melhor. A oposição não pode parar o que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus quer entregar, Ele vai fazer sim. Nenhuma crise pode cancelar, nada pode cancelar a promessa de Deus. Nada pode cancelar. É uma esposa de cabelo enrolado, é 3 filhos, nada pode parar. Meu Deus, quantas e quantas vezes cheguei nessa cidade, quantas oposições até mesmo dentro da igreja. Quantas oposições. Ah, esse carinha aí volta para a conquista, mas não sabia que dentro do meu coração tinha um Espírito Santo de Deus, um Deus poderoso, e eu sabia por que eu tinha vindo para cá. Perdão, não é sobre mim, é sobre a palavra, mas eu abri um parêntese só para dizer isso. É sobre Deus, é sobre você ter convicção do que você é diante do Senhor, e nada pode te parar, nenhuma oposição. Ninguém pode parar o que Deus vai fazer na tua vida. Aquelas pessoas, aquela igreja era menor. Deus falou: vou abençoar vocês, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Foi isso que Ele fez. E é isso que Deus faz diante de nós. É 3 filhos, é 3 filhos. É uma esposa morena, é uma esposa morena. Vai casar. Tem promessa? Tem promessa. Porque quando nós temos promessa, A, B, C, não importa, Deus vai fazer, amado. Deus vai fazer. É um emprego melhor, é um ciclo aberto, Deus é quem abre. Deus é quem abre. Então não importa, querido, se você está enfrentando crise. Não importa se você enfrenta inimigos, que muitas vezes se camufla de amigo também. Tenha cuidado com isso, com quem você se abre, com quem você conversa, com quem você fala, porque o que Deus tem para fazer é grande nas nossas vidas, e Deus tem falado quanto Ele vai derramar e fazer sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. Então muitas vezes não é sobre o número de pessoas, não é sobre a quantidade, é sobre o que Deus vai fazer em cada coração para alcançar essas vidas que vão estar aqui. Então creia em nome de Jesus, em quem você é, em quem nós somos, e no que nós vamos fazer diante do Senhor, na promessa que Deus tem. Deus tem promessa. Quem está disposto a viver essa promessa, diga amém.
Nós precisamos viver essa promessa do Senhor. Se Deus foi quem abriu, ninguém pode fechar. Se foi Deus que prometeu, Ele irá cumprir. A mensagem de Filadélfia, ela continua, a mensagem a Filadélfia, ela ecoa aos nossos corações. Mesmo que você tenha pouca força, se coloque de pé em nome de Jesus. Mesmo que você tenha pouca força, Deus continua trabalhando. Mesmo que ninguém veja a sua fidelidade, Deus está observando. Mesmo que existam obstáculos, a porta que Deus abriu, ela permanecerá aberta. Amém? Amados, em nome do Senhor Jesus, Deus, como diz aqui no verso 8, eu sei das tuas obras, eis que diante de ti eu porei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. É assim que nós estamos diante do Senhor nesta manhã, amém? Nós não vamos negar o nome do Senhor. Nós vamos estar diante do Senhor, colocando no nosso coração, Deus tem uma porta aberta diante de nós.